muitos, assim, muitos. Teve algum que te marcou, que você poderia compartilhar conosco? Eu tô aqui pensando. Acho que tiveram vários, assim, mas eu vou dar um exemplo aqui de um paciente que sofreu um acidente e se tornou deficiente físico, né, depois desse acidente. Acidente de carro? Foi. Sabe quando você esquece de puxar o freio de mão na garagem? Então, Aham, ele foi atropelado pelo próprio carro, assim, na garagem entendi. de casa. Uhum, E é um paciente que tem muita dor depois uhum, disso, muita, muita dor. E depois disso desenvolveu um quadro de humor bem pesado também, teve uhum, muitas repercussões vivenciais. uhum, E com o tratamento, ele teve uma boa melhora de qualidade de vida, ainda sente dor. uhum, Ele tem uma lesão, né, uhum. orgânica ali, Sim. estrutural pós-acidente. Mas os tratamentos foram vários, né, com vários profissionais, foi bem interessante. Nesse caso, me marcou. Uhum. Eu acho que pensando assim em dor, talvez esse tenha sido o que mais me marcou. E é assim, é interessante ele mesmo ter sido o ator, né? Vamos dizer assim, o autor da sua limitação, né? Sim, isso é Entre pesado, aspas, né? né? Isso é Entre aspas, pesado. isso é muito pesado, porque é uma culpa, né? Que a gente acaba carregando. E isso tem uma É emocionalidade ali envolvida naquele muita coisa trauma. envolvida, É. muita coisa. Tem uma história, doutora Luísa, eu acho que eu nunca falei dela assim, abertamente, assim. Teve uma paciente uma vez que tava com muita dor no cotovelo. E aí, um diagnóstico, mais ou menos. Fechado era supostamente uma epicondilite lateral, né? Que é a Uhum. famosa tendinite do tenista lá. Mas ela não tinha nenhuma característica, assim, nem de faixa etária, nem de gênero, e nem de Nem, prática de atividade nem era física, tenista, nem né? era tenista e falava que tinha dor, né? E aí, um médico ortopedista, que também era especialista em dor, e aí ele me encaminhou esse paciente, falou assim, Natália, eu já fiz de tudo, ela já procurou tudo quanto é médico, você pensar em Goiânia e até em outros estados, e ela não conseguiu resolver o problema dela. E aí ela veio até mim, só que eu também virei para ela e falei assim, olha, eu não sei muito bem como que eu faço para cuidar de você não, né? E aí o que que aconteceu? Quando ela veio para mim para poder avaliá-la, e aí realmente a gente tinha um monte de repercussões biomecânicas, Uhum. né? Que a gente é tudo torto, como você mesmo disse, doutora Sim, Luiz. que é Todos muito nós somos pirâmide. assim, Acontece. independente, tá, gente, das pessoas, porque a gente usa o nosso corpo de forma muito assimétrica. Mas eu peguei e falei, ok, mas nada justificava aquela intensidade da dor, né? E aí eu sei que eu acabei não dando prosseguimento ao tratamento dela, porque eu falei, gente, tem mais coisa. Eu falei, olha, eu não sei nem o que que a senhora acredita. Eu falei para ela. Eu falei, não sei o que a senhora acredita, a senhora acredita, né, em Deus, a senhora não acredita, a senhora vai, né, frequenta algum tipo de religião. Mas eu acho que, assim, a gente precisa pensar nas coisas de todas as formas. E quando a gente fala de crença, né, a gente também não está falando de religião, a gente está falando de cada um ter as suas crenças ali envolvidas. E aí essa moça sumiu, Luísa. Aí um dia, na época, eu tinha um consultório na academia da Ribeiro. E aí um dia eu cheguei lá na Hum. clínica, tinha uma cesta pra mim de vinhos, de chocolate, de não sei o que e tal, tal, tal. Eu falei, uai, gente, o que que é isso que eu ganhei aqui, que eu não tô sabendo? E aí era essa paciente, né? E aí essa paciente passou por um tipo de abordagem diferente e ela lembrou que uma coisa poderia ser a causa da dor dela, física. Que a filha dela tinha falecido e ela tinha sofrido um acidente junto com a filha em que ela estava dirigindo e a filha dela tinha falecido naquele braço, naquele cotovelo. E aí ela pegou e falou assim, Natália, na verdade eu carrego a minha filha aqui até hoje, né? Mesmo 5 anos depois do acidente. Então, assim, o peso que aquele corpo carregava era um peso muito maior do que um aspecto físico, né? Mas é toda uma questão de culpa, toda uma questão ali de dor, toda uma questão de várias situações. E, assim, foi um caso também que me marcou bastante, que eu falei, gente, que eu tive a certeza, assim, nunca é o que parece ser, apenas, né? Sim. Não tem como, a gente fala muito da questão do iceberg, né? Que eu brinco que o iceberg não teria derrubado um navio como o Titanic se fosse só uma pontinha de gelo. Tem muito mais coisa ali envolvida nas profundezas que a gente, às vezes, também vai descascando aos poucos. E às vezes a gente nem se permite, né, Luiz? Uhum. Descascar, porque a gente tem medo que a gente vai lidar, mas que é muito importante para a gente poder ter um entendimento. E aí, isso assim, eu tinha conhecimento para lidar com isso, doutora Luísa? Não. Tanto é que eu falei, olha, procura outras pessoas, né? Até falei, você vai procurar um psicólogo? Ah, não, mas eu já fui, fiz terapia. Eu falei, então procura alguém com uma abordagem diferente. Falei, procura um psiquiatra. Não, mas eu já fui, então procura alguém que tem uma abordagem diferente. Vai em alguma crença, né? E tudo mais. Então, assim, é esse olhar, eu acho que um pouco mais amoroso Uhum. para aquela queixa. Aí, do que a gente falar assim, não, isso é coisa da sua cabeça.
Porque muitas vezes as pessoas falam assim. E a gente Sim. vê, principalmente o paciente da fibromialgia, que é um paciente poliqueixoso, as pessoas não têm muita paciência para lidar com ele, né? As Uhum. pessoas falam, não, né? Vai. Nossa, fulana chegou, meu Deus, a dona Maria de novo, e reclamando de novo e tal, tal, tal. É a gente tentar, acho que mudar um pouco essa estratégia. E dentro